Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo um pouco diferente hoje aqui, falando do Campeonato Brasileiro como um todo, como tem sido a competição até aqui nessas primeiras 24 rodadas que disputamos, né? Lembrando que ainda falta um jogo a ser realizado nessa rodada, que é justamente Palmeiras e Coritiba, que vão jogar hoje mais tarde, mas de resto a gente já tem aí o campeonato bem desenhado sobre qual vai ser a briga de cada clube até o fim da competição. Então a ideia não é falar apenas do Cruzeiro, tá? Mas falar também de todos os outros clubes do campeonato, quem tá desapontando na competição, quem tem sido uma surpresa positiva e tudo mais. Mas vou começar obviamente falando pelo nosso clube, o Cruzeiro, que está em sexto lugar no campeonato com 37 pontos ganhos, né, em 24 rodadas, 10 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 29 gols feitos, 21 sofridos, saldo de 8 e um aproveitamento um pouco superior a 50%, aí, com 51,4%. Quando olhamos aqui os últimos jogos, né, dos últimos 12 pontos disputados, o Cruzeiro conquistou 10, o que mostra que o time está num processo de evolução, se não no futebol apresentado, a gente já jogou um futebol melhor em outros momentos na competição, mas pelo menos a gente está conseguindo somar os pontos nesse momento. Hoje o Cruzeiro integra o G6, ou seja, ele está classificado para a pré-Libertadores, né, aquela fase prévia da competição que é disputada ali a partir de janeiro, que é péssimo a gente disputar, se for possível tem que ficar entre os 4, né? Lembrando que eu não vou considerar aqui a possibilidade de título da Copa do Brasil, porque é algo completamente indefinido, e vou falar só do brasileiro mesmo. Então o objetivo do Cruzeiro tem que ser ficar entre os 4 primeiros, que é a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. A gente está um ponto atrás do Flamengo, que hoje é o time que ocupa essa posição, mas caso o Palmeiras faça o seu dever de casa, né, e chegue aos 40 pontos, então a gente vai ficar 3 pontos atrás do Palmeiras, mas na verdade 4 pontos atrás do G4, porque o Palmeiras tem a mesma pontuação que a gente hoje, mas já tem uma vitória a mais, então a gente precisa ultrapassá-los nesse critério do número de vitórias. Então igualar em pontuação com o Palmeiras significa sempre estar em desvantagem, a menos que a gente consiga recuperar esse número de vitórias, e o Palmeiras deu umas tropeçadas aí no caminho. Quando analisamos a nossa distância até o título, dá para ver que ser campeão é um objetivo completamente irrealista. Acho que no momento não só para o Cruzeiro, mas para qualquer outro time que não seja o Corinthians, né? O time paulista tem 10 pontos de frente para o Grêmio, é a grande surpresa positiva no campeonato, né? Fez um primeiro turno espetacular, tá com 53 pontos conquistados, não é mais aquela campanha absurda que se desenhava no início, mas ainda é uma campanha de ótimo aproveitamento, e 10 pontos de frente para o segundo colocado, né? Quer dizer, são aí 3 rodadas sem perigo de ser alcançado por qualquer outro time. É um desempenho muito bom do time do Corinthians, que provavelmente será o campeão. Se perder esse brasileiro vai ser um vexame, eu acho que jamais visto no Campeonato Brasileiro. Nem aquele título perdido pelo Palmeiras do Muricy Ramalho foi tão feio assim. Relacionando o Cruzeiro ao líder, né, a nossa distância até o primeiro colocado é de 16 pontos, o que é praticamente impossível de ser tirada. A nossa distância para a zona de rebaixamento, por sua vez, né, o São Paulo, que fecha a zona de rebaixamento hoje, tem 27 pontos, então nós estamos 10 pontos acima, o que é ótimo. Quando comparamos com o nosso rival, que é sempre uma comparação válida, né? Nós estamos aí 6 pontos à frente do Atlético Mineiro, o que também é uma margem minimamente saudável agora. Por mais que a gente tenha vários outros objetivos, a gente sempre dá uma olhada como que tá o rival na tabela, isso aí é inerente a qualquer torcedor. Destaco como surpresas positivas no campeonato, tá? O time do Santos, que apesar de ter trocado de treinador, se remontado, passado por algumas dificuldades, vem conseguindo se manter aqui no terceiro lugar do campeonato, muito também por demérito dos outros times, né? A verdade é que esse é um campeonato em que a maioria dos times está tropeçando demais, mas o Santos vem fazendo bem o seu trabalho. É claro que tem alguns tropeços, né? Em vários momentos ficou sequências aí sem conseguir vencer, mas é um time muito difícil de ser batido, é um time que perde muito pouco também. O Flamengo tá aqui numa posição boa, até em quarto lugar, mas é uma decepção se a gente analisa o nível de investimento do clube. A mesma situação do Palmeiras, né? Flamengo e Palmeiras, para mim, são os melhores elencos do Brasil, especialmente no Campeonato Brasileiro, onde podem usar todo mundo, né? O Flamengo tem vários jogadores que não podem jogar na Copa do Brasil. Então, justamente por isso, Flamengo e Palmeiras são os times que deveriam estar numa condição bem melhor. O Atlético Mineiro, que era outro time que foi apontado até por mim, né, que eu fiz um vídeo de
previsões lá no início do campeonato, falei que o Atlético deveria brigar pelo título, vaga na Libertadores. O Atlético tem boas chances ainda de disputar a Libertadores, não é uma distância tão grande assim, mas é um time que não me parece ter tanta força assim, especialmente porque os seus jogadores experientes não parecem estar rendendo ali tudo que podem, né? Ou pelo menos tudo que já puderam no passado. Hoje são jogadores que não estão competindo o suficiente, digamos assim, né? Não estão correndo, estão jogando de uma forma meio blasé ali, meio que por obrigação, e justamente por isso o Atlético ocupa essa posição intermediária. O Botafogo continua sendo um time sensacional, porque é um clube de pouco investimento, mas que já está aí a poucos pontos de se salvar do rebaixamento mais uma vez, né? Consegue conciliar essa boa campanha aqui, mesmo jogando com o time reserva várias vezes e seguindo vivo na Libertadores, né? Botafogo que joga no meio de semana contra o Grêmio em um jogo decisivo e pode alcançar as semifinais da Libertadores. Gostaria de ressaltar que hoje o Atlético Paranaense ele ocupa uma função meio que de fiel da balança. Se a gente olha aqui, a gente tem um primeiro bloco que é ocupado só pelo Corinthians, né? Depois a gente tem Grêmio e Santos fazendo um campeonato bom, né? Digamos assim, disputando para ir justamente para a próxima Libertadores. Tem Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo num grupo. O Atlético Paranaense meio que dividindo aqui a tabela, e daqui para baixo é um pessoal que está sonhando ainda com Libertadores, né, a partir do Vasco, mas que não pode desconsiderar totalmente o risco de rebaixamento, já que está a apenas 4 pontos do São Paulo, que é o último time do Z4. São Paulo que para mim é uma grande decepção, não sei se vocês viram, mas foi divulgada uma informação pelo Jorge Nicola da ESPN sobre folhas salariais dos clubes da Série A, e o São Paulo tem uma das maiores folhas, é um time que gasta muita grana, mas não está conseguindo fazer isso valer dentro de campo, né? Um time que vem convivendo com muitos problemas, especialmente pela sua diretoria, e está em 17º lugar aí, correndo risco de rebaixamento, mas eu acho que o São Paulo não vai cair. O Atlético Goianiense baixou o Jason, né? Decidiu que não vai aceitar a morte facilmente, e os caras estão ganhando jogos. Inclusive a gente enfrenta esse clube, né, no próximo domingo. E assim, é o melhor momento do Atlético Goianiense no campeonato. Se a gente olha aqui dos últimos 15 pontos, eles ganharam 10, sendo que eles têm 22, né, em 24 rodadas. Então assim, é o melhor momento deles no Campeonato Brasileiro. Eles estão ensaiando aí uma reação e vamos ver até onde eles conseguem ir. Eu espero que o Cruzeiro dê uma freada nisso, vença o time goianiense aí no próximo domingo, que a gente já chega aos 40 pontos e provavelmente se mantém ali naquele grupo dos 6 primeiros, podendo até subir alguma posição. Quando a gente olha aqui, o Sport é um time que claramente está indo ladeira abaixo, né, com 4 derrotas seguidas. O Vanderlei Luxemburgo parece ter definitivamente perdido totalmente o comando lá do Sport, e a diretoria ainda cometeu a insanidade de renovar o contrato dele para a próxima temporada. Então eu acho que os caras estão querendo derrubar ele mesmo, tá? Os jogadores. E aí não adianta, cara. Se o jogador quiser derrubar treinador, você vai me desculpar, mas o diretor pode fazer o que quiser. O treinador não vai ficar, os caras vão derrubar ele. E a verdade é que o Luxemburgo tem um método muito louco, né? Aquilo que ele fez depois da derrota contra o Grêmio, por mais que ele tivesse puto ali pelo 5-0 no lombo, foi meio bizarro. Ele claramente jogou contra si mesmo, né? Assim, mesmo que ele chamou a torcida pro lado dele, ele jogou o grupo contra. E aí, cara, não tem como se salvar. Um clube que eu gostaria muito de destacar é o Avaí, que era tido aí como um rebaixado certo, né? E vem conseguindo se manter fora da zona de rebaixamento, apesar de estar muito perto, né, com 29 pontos, apenas 2 acima ali da linha da água. O Avaí vem fazendo uma campanha muito raçuda, é um time muito difícil de se jogar contra, é um time que faz muitos poucos gols, né? A gente vê aqui, eles têm 15 gols em 24 jogos no campeonato, mas sofreram só 27, muito pelo goleiro Douglas, né, que faz muitas defesas difíceis, mas também pela organização tática. O time do Avaí é um time bem treinado, é um time forte. Os caras não têm ali a condição financeira de competir com os outros, mas eles conseguem, dentro dessas limitações, serem competitivos. É muito difícil eles conseguirem ficar fora da zona de rebaixamento e se manter na Série A, mas eles estão fazendo um trabalho louvável, cara. A Chapecoense é outro clube que está sofrendo aí, mas conseguiu, graças a essa última vitória sobre o Grêmio, dar uma respirada, sair da zona de rebaixamento, e é outro time que encara aí um desafio gigante por tudo que aconteceu desde o acidente no final do ano passado. Se a Chapecoense conseguir ficar na primeira divisão, vai ser realmente
um feito louvável. Bom, galera, fiz aí um panorama de como eu vejo o Campeonato Brasileiro até aqui. Gostaria que vocês deixassem nos comentários aí o que vem como surpresas positivas e negativas do campeonato, jogadores que vocês acham que estão fazendo uma boa competição, clubes, enfim, vamos trocar uma ideia aí, digam como vocês estão vendo esse Campeonato Brasileiro, o nível técnico da competição, as equipes, se tem algum time que se destaca ali por ser bem treinado ou algum trabalho que vocês acham desastroso. Usa os comentários aí e vamos conversar um pouco sobre esse Campeonato Brasileiro, beleza? Não esquece de deixar o like aí no vídeo, de se inscrever no canal, de dar essa força de sempre, tá? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo, valeu!